A inteligência artificial está prestes a gerar mais impacto econômico que a Revolução Industrial. Estamos falando de 15,7 trilhões de dólares até 2030. E hoje vamos entender por que o Brasil não pode ficar de fora dessa transformação. Hum. É impressionante pensar que estamos vivendo um momento tão crucial quanto a Revolução Industrial, mas dessa vez em uma velocidade exponencialmente maior. E sabe o que é mais fascinante? Enquanto a Revolução Industrial levou décadas para se espalhar pelo mundo, a IA está transformando indústrias inteiras em questão de meses. Bem, olha só como as grandes empresas de tecnologia estão investindo. A Microsoft sozinha colocou mais de 10 bilhões de dólares na OpenAI. Exatamente! E não é só no setor de tecnologia. O mercado global de IA na agricultura, por exemplo, deve crescer 25% ao ano até 2025. Imagina o potencial para um país como o Brasil. E como você vê o posicionamento do Brasil nesse cenário? Parece que ainda estamos assistindo de camarote. Pois é, enquanto a China investe cerca de 150 bilhões de dólares em IA até 2030, o Brasil ainda não tem uma estratégia nacional clara. Mas temos algumas vantagens competitivas interessantes. Ó, você está falando da nossa biodiversidade e do agronegócio? Sim, mas não só isso. Temos um dos maiores mercados digitais do mundo. São mais de 160 milhões de usuários de internet. E nossa população é conhecida por adotar rapidamente novas tecnologias. Bem pensado. E como outros países estão se preparando para essa revolução da IA? A Coreia do Sul é um caso fascinante. Eles investiram 2% do PIB em pesquisa e desenvolvimento, com foco especial em inteligência artificial. E olha que interessante: 42% dos jovens coreanos cursam engenharia ou ciências. Nossa, isso é muito diferente da realidade brasileira. Exato! No Brasil, apenas 18% dos universitários escolhem carreiras em STEM. Mas há iniciativas promissoras. Algumas universidades já estão reformulando seus currículos para incluir IA em diversos cursos. E quanto ao setor privado, como as empresas brasileiras estão se adaptando? Um dado interessante: 61% das grandes empresas brasileiras já usam alguma forma de inteligência artificial, mas apenas 12% têm uma estratégia clara de implementação. É um contraste enorme com países como Singapura, onde esse número chega a 50%. Parece que temos um longo caminho pela frente. Sim, mas também temos casos de sucesso. Por exemplo, startups brasileiras de IA já captaram mais de 500 milhões de dólares em investimentos nos últimos 2 anos. E algumas estão expandindo globalmente. E quanto ao impacto no mercado de trabalho? Muita gente está preocupada com isso. Olha, segundo o Fórum Econômico Mundial, até 2025, a IA vai eliminar 85 milhões de empregos globalmente, mas vai criar 97 milhões de novos postos. A questão é: estamos preparando as pessoas para essas novas oportunidades? Bem, isso me lembra o caso da Estônia, que implementou programação nas escolas desde o ensino fundamental. Exatamente! E os resultados são impressionantes. Hoje, a Estônia tem 6 vezes mais startups per capita que a média europeia. É um exemplo de como políticas educacionais podem transformar um país. E quais seriam os primeiros passos para o Brasil? Precisamos de um plano nacional de IA com metas claras. Por exemplo, aumentar o investimento em P&D para pelo menos 1,5% do PIB nos próximos 5 anos, criar centros de excelência em IA em todas as regiões do país. E não podemos esquecer da inclusão digital. Ainda temos 40 milhões de brasileiros sem acesso à internet. Você tocou num ponto crucial. A democratização do acesso à tecnologia é fundamental. Alguns estados já estão implementando programas interessantes. Em São Paulo, por exemplo, já existem 60 polos de inclusão digital. E quanto às pequenas empresas, como elas podem começar?
Existem várias ferramentas de IA acessíveis hoje. Algumas custam menos de R$ 100 por mês. O importante é começar com projetos pequenos e escaláveis. Por exemplo, usando inteligência artificial para análise de dados de clientes ou automação de processos simples. Então ainda dá tempo de entrar nessa onda? Não só dá tempo, como é urgente. O mercado global de IA deve atingir 1,5 trilhões de dólares até 2030. É uma oportunidade que não podemos perder. O Brasil tem todos os ingredientes para ser um líder nessa revolução. Só precisamos agir agora. E qual sua mensagem final para quem está nos ouvindo? A revolução da IA não é algo do futuro, está acontecendo agora. E cada um de nós tem um papel importante nessa transformação, seja se capacitando, inovando em seus negócios ou apoiando políticas que promovam a inovação. O futuro está em nossas mãos.